Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti por essa quinta-feira. Ó Senhor Jesus. O ler com oração de hoje, irmãos, diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. A visão do tabernáculo, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos representa o nosso espírito. De acordo com a figura da página 24, vemos que há 4 colunas, fazendo 3 entradas. Quando fosse realizar a expiação, o sumo sacerdote tinha uma entrada pelo lado direito, esquerdo e centro. Sobre as colunas, o véu era pendurado. Esse véu era bordado de querubins, que representam a glória de Deus. Por ser um lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. De outra feita, quem entrasse seria fulminado. Ó Senhor Jesus! Podemos ver quão séria é a questão da santidade de Deus na experiência de Davi ao transportar a Arca da Aliança sobre um carro de boi. A Arca do Senhor fora capturada e estava na terra dos filisteus. A fim de buscá-la, Davi aparelhou um carro novo de bois. No caminho, os bois tropeçaram e Uzá, um dos que conduzia o carro, estendeu a mão à arca para evitar que ela caísse. Contudo, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu ali por essa irreverência, de modo que este morreu junto à arca. Por ser santíssima, ninguém podia tocá-la. Sobre a Arca da Aliança, que era de madeira de acácia revestida de ouro, havia uma tampa chamada de propiciatório, sobre a qual havia 2 querubins, um de frente para o outro, cujas extremidades das suas asas se tocavam. Se uma pessoa qualquer entrasse no Santo dos Santos, seria fulminada pelos querubins. Conforme falamos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele era devidamente vestido com sua estola sacerdotal, e na orla de suas vestes eram colocadas campainhas, que, enquanto soadas, certificavam aos que estavam do lado de fora que o sumo sacerdote estava vivo no Santo dos Santos. Tal era o rigor aos que entravam no Santo dos Santos. Moisés, porém, podia entrar ali a qualquer hora. Conforme vimos, o altar do incenso pertencia ao santo lugar quando foi construído na época de Moisés. Contudo, no capítulo 9 de Hebreus, vemos uma narrativa diferente. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Nesses versículos, notamos que o altar de ouro para o incenso está localizado no Santo dos Santos. A explicação acerca disso está descrita nos versículos a seguir. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse véu era o que separava o santo lugar do Santo dos Santos, e se rompeu quando o Senhor, na cruz, tendo novamente clamado com grande voz, entregou o Espírito. Antes disso, Jesus ficou pendurado naquela cruz por 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, o Senhor foi julgado pelos homens, fato percebido pela ridicularização e zombaria das pessoas ali presentes. Nas últimas 3 horas, entretanto, Jesus foi julgado pelo próprio Deus.
desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Os pecados do mundo inteiro estavam sobre o Filho de Deus na cruz. Tal situação formou densas trevas em pleno dia. Ao meio-dia, momento em que o sol está a pino. Deus abandonou seu Filho, porque naquele exato momento ele representava todos nós, pecadores. Ó Senhor Jesus! Nenhum dos sofrimentos pelos quais Jesus passou se comparava ao fato de ele ter sido abandonado pelo Pai. Sua maior dor era proveniente da falta do Pai. Quando nos aprofundamos nesse assunto, não há como não nos sensibilizar e ter nossos olhos marejados de lágrimas. Assim como o Filho tinha em altíssima conta a presença do Pai, nós também devemos ter esse mesmo sentimento e jamais sair de sua presença. Sem a presença de Deus não somos nada. Todo esse sofrimento do Filho foi para nos proporcionar uma entrada no Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus! Pela figura do tabernáculo, podemos ver que esse véu que se rasgou abriu-nos um novo e vivo caminho, conforme lemos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Querido leitor, o caminho para o Santo dos Santos está aberto para nós. Aleluia! Agora, com intrepidez, podemos adentrar no lugar mais íntimo de Deus. No entanto, ainda podemos pensar que somos indignos, ou não merecemos. Contudo, quanto mais nos achamos indignos, mais precisamos entrar no Santo dos Santos. O Senhor Jesus, como o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida. Quando invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, temos a garantia de que estamos no Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Invocar o nome do Senhor só é possível pelo Espírito. Se invoca o nome do Senhor, você é uma pessoa espiritual. O Senhor Jesus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos irmãos? Aleluia! Senhor Jesus! Amém por essa quinta-feira, né? Ainda vamos estar falando da visão do tabernáculo, amém? E hoje vamos falar sobre o Santo dos Santos. Aleluia! O Santo dos Santos tipifica, amados, o nosso espírito. Por quê? Porque o Santo dos Santos é a parte mais interior lá do tabernáculo, não era? E o Espírito é a parte mais interior do homem. Senhor Jesus! Amados, e para se entrar no Santo dos Santos, havia 4 colunas. Senhor Jesus! E é precioso porque essas colunas tipificam os embaixadores de Cristo. Senhor Jesus! E esses embaixadores, amados, é justamente para encorajar os irmãos a entrar mais no Santo dos Santos. Para quê? Para ter mais intimidade com o Senhor. Senhor Jesus. E é rico por quê? Porque os irmãos até já entraram, já estão servindo o Senhor lá no santo lugar, né? Já passaram pelo primeiro véu, já foram reconciliados, que maravilha. Mas ainda se precisa ter mais comunhão, mais intimidade. Senhor Jesus, por isso nós como embaixadores precisamos estar tendo um viver consagrado para levar outros a estar também entrando no Santo dos Santos. Senhor Jesus. E é rico, queridos irmãos, por quê? Porque as 3 entradas que as 4 colunas formavam, tipifica o Pai, o Filho e o Espírito. Senhor Jesus. E é interessante porque cada coluna, amado, cada coluna dela tinha um véu. E sobre esse véu era bordado querubins. Senhor Jesus. E o querubim na Bíblia tipifica a glória de Deus. Senhor Jesus. Amados, quando o sumo sacerdote entrar,
Havia 3 entradas, a da direita, a da esquerda e a central. Senhor Jesus, só, amados, que pelo Santo dos Santos ser um lugar santíssimo, ele não poderia entrar de qualquer maneira, não é mesmo? Ele entrava com o quê? Com toda a estola sacerdotal ali. E sobre a gola era colocado campainhas. Para quê? Para que enquanto ele estivesse servindo lá no Santo dos Santos, quem estava fora saberia que ele estava vivo, não é mesmo? Senhor Jesus. E o que é precioso, querido irmão, é que ele não entrava sem o sangue, nem sem o incenso, né? Pois se ele entrasse sem esses itens, mesmo assim ele seria fulminado. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Pelo sangue e pelo incenso. Louvado seja o Senhor. E é rico, amados, porque só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, como eu falei. E Moisés poderia entrar lá, né? A qualquer tempo. Senhor Jesus. Amados, a gente sabe que a arca do testemunho certa vez foi roubada. Ó Senhor Jesus. E Davi pôde trazer de volta. E ele até fez um carro novo, a Bíblia nos mostra. E enquanto eles estavam voltando, Senhor Jesus, um dos bois tropeçam. Senhor Jesus. E Uzá era um dos que iam ali também. E é rico porque a gente sabe que a arca era santíssima, não é mesmo? Senhor Jesus. Mas infelizmente, amados, um dos bois quando tropeça, a arca vai caindo. E Uzá estende sua mão. Irmãos, na mesma hora, o Senhor o fere de morte. Senhor Jesus, amados, por a arca ser santa, né? Ninguém poderia tocá-la. Senhor Jesus, a Bíblia mostra que Davi ficou muito triste. Senhor Jesus, mas amados, ele sabia que a arca era santa e ninguém podia tocar. Senhor Jesus. Amados, na época de Moisés lá no Êxodo, mostra para nós que o altar do incenso fazia parte do santo lugar. Senhor Jesus, só que agora, em Hebreus, mostra para nós que ela faz parte do Santo dos Santos. Vamos desfrutar desse versículo? Vamos ouvir, tá? A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Senhor Jesus, aí mostra para nós, não é? Que o altar do incenso já fazia parte do Santo dos Santos. Senhor Jesus, amados, a Bíblia nos mostra que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado, de alto a baixo. E sabe o que é rico, muito precioso? É que o véu que foi rasgado foi justamente do meio, o que tipifica o Filho, Jesus. Senhor Jesus, amados, é precioso demais. Por quê? Porque esse véu que tipificava o Senhor, hoje foi rasgado e nos abriu um novo e vivo caminho. Senhor Jesus, que maravilha! Por isso que hoje o altar do incenso faz parte também do Santo dos Santos. Senhor Jesus, não há mais separação, amados. Que maravilha isso, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Amados, graças ao Senhor por essa palavra, né? Muito preciosa. E hoje, cada um de nós precisamos estar valorizando a morte do Senhor. A Bíblia mostra que nas últimas 3 horas, o Senhor orou assim: Pai, Pai, por que me abandonaste? Amados, o Pai precisou abandonar o Filho porque naquele momento os pecados meus, seus e de todo mundo ia ser julgado. Senhor Jesus, a gente sabe, amados, que o Pai e o Filho viviam em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. A gente desfrutou de um versículo muito precioso que está lá em Provérbios 8:31, que mostra que o Pai e o Filho viviam sempre em comunhão, viviam alegres, ali um desfrutando da presença do outro. Por isso, amados, o Filho não queria que o Pai o deixasse. Senhor Jesus, mas o pecado do mundo precisava ser julgado. Senhor Jesus, por isso, amados, eu e você precisamos amar mais esse Senhor. Ó Senhor Jesus, que passou por tudo isso, por nos amar. Por isso que eu e você precisamos aproveitar cada oportunidade, amados,
para estarmos no Santo dos Santos, ou seja, no nosso espírito, desfrutando da sua presença e valorizando-a. Senhor Jesus, porque lá em Hebreus, capítulo 10, mostra que Ele nos abriu um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amados, como precisamos amar mais e mais esse Senhor, como diz aquele hino, né? Dia após dia, te amo mais. Amados, que essa seja a nossa realidade, né? E o nosso viver. Louvado seja o Senhor. Aleluia.